Os Braz dá mole e vaza informação, rapaz. Vamos estar conversando sobre isso. Vamos conversar sobre Kennedy, tá? Tem novas informações sobre a possível saída precoce do Kennedy do Flamengo. Vamos estar falando sobre Jorge Jesus, rapaz. Tem informação quentíssima do Mister aí sobre técnico. Então assiste o vídeo completo, sem mais enrolação. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Vamos começar falando dessa situação do Kennedy. Ontem eu trouxe para vocês aí, né, nação, que o Kennedy poderia estar saindo do Flamengo de uma forma precoce. Pô, chegou aí no meio do ano, né, lá para agosto, sei lá quando, e já vai meter o pé. Que história é essa, Pedrão? O que aconteceu foi o seguinte, gente. O Shakhtar Donetsk teve um interesse na contratação do Kennedy. E aí foi lá falar com o Chelsea, que é o dono, de fato, do jogador. Só que a informação que o Vene Casagrande traz agora é a seguinte. Mesmo com o interesse do Shakhtar Donetsk na contratação do Kennedy, uma negociação é muito difícil. Kennedy deve permanecer no Flamengo até o final do empréstimo. Então o Kennedy não vai sair do Flamengo. O Kennedy permanece no Flamengo até o final do seu contrato. E aí a gente vê se esse jogador consegue dar a volta por cima, até porque desde que chegou não mostrou que veio. Teve um joguinho lá do Juventude, driblou um, driblou dois, fez o gol, mas também depois não mostrou mais nada. Entrou na final da Libertadores, não mostrou nada, entrou em algumas partidas. Então assim, é muito pouco, né? E custa caro, né? Se o Flamengo quiser contratar, vai ter que pagar 10 milhões de euros, dá mais ou menos aí 60 e poucos milhões de reais, né? Então, vamos ver aí nesse início de temporada, com pré-temporada, aquela situação toda, se o futebol dele muda. E, cara, tá surgindo uma campanha aí, cara, dos torcedores do Peñarol nas redes sociais, pedindo a contratação de Georjan de Arrascaeta, meu querido. Pois é, sonhar, nunca desistir. Cara, bem, deixa a torcida dos caras, a gente fez várias campanhas já, invadindo. Só que não vai, meu querido, só que não vai. Quem sabe lá pros 40, né? Ele não aposenta aí e joga na equipe do Peñarol. Bom, vamos estar conversando agora, gente, sobre essa questão do técnico. O vídeo inteiro vai ser sobre isso, porque tem uma, duas, três, nem sei, um monte de notícias aqui sobre a questão do técnico e sobre Mister Jorge Jesus. Todo dia a gente aqui atualizando as notícias para vocês. E segundo o jornal O Dia, as características pretendidas e conversadas com o Paulo Souza, né, ontem na reunião, as características que o Flamengo quer para o seu novo técnico é o seguinte: voz ativa, autoridade no dia a dia, estilo de jogo ofensivo e comissão técnica completa com conhecimento em todas as áreas. Se eu não me engano, a comissão técnica do Paulo Souza é grande. E por isso que o Flamengo começou pelo Paulo Souza, né? Porque o Flamengo não quer cometer a burrada que cometeu lá atrás, trazer o Domi, e o Domi vir com dois caras e ser engolido no dia a dia do Ninho do Urubu. Só que aí, meu querido, esse Paulo Souza aí, cara, tá me cheirando a Domenech Torrent. Porque tem a comissão grande, tá me cheirando a Domenech Torrent. O cara faz um péssimo trabalho na seleção polonesa, o cara fez um péssimo trabalho na equipe do Bordeaux. Ah, Pedrão, mas é o Bordeaux. Tudo bem, na Polônia. Ah, mas é a Polônia. Porra, Robert Lewandowski, melhor jogador. Ah, só tem o Lewandowski. Não tem só o Lewandowski, não. Perdeu para a Eslováquia, fez péssima campanha na Nations League, fez péssima campanha na Europa League. Se vier, vamos apoiar. Quero queimar a língua, mas pelo que eu tô analisando dele aí, tá parecendo ser um novo Domi aí. E o pessoal no meu vídeo tá achando isso também, tá comentando um monte de coisa desse cara aí. E aí, para completar,
Nessa reunião que teve com o Braz e com o Spindle, com o Paulo Souza, o Paulo Souza pediu 2 anos de contrato, que pra mim já é coisa pra caramba, eu acho que tem que ser 1 ano de contrato. Ah, Pedrão, depois ele sai, ele pode sair até no meio do contrato, meu querido, porque essas multas de treinadores aí, principalmente de estrangeiros, eles vêm pra cá e não querem colocar uma multa alta. Porque vai que não se dá bem, não se adapta, o cara pega a viola dele, vai embora e parte pra Europa de novo. Então, se tiver que ir embora, não vai ser contrato que vai segurar. Então, acho que o Flamengo tinha que fazer 1 ano de contrato e não 2 anos. Mas calma, que não está certo ainda a contratação dele. É um dos prováveis, possíveis técnicos do Flamengo, mas ainda não está certa a contratação do Paulo Souza. O advogado do Jorge Jesus, cara, eu tinha separado aqui. Tá, vamos lá, vou falar aqui, ó. O advogado do Jorge Jesus, né, eu até fiz esse vídeo lá mostrando o vídeo lá da TV Portuguesa, falou na CMTV, né, o seguinte, só vou contextualizar aqui, eu já comentei isso aqui com vocês, mas só vou contextualizar pra gente entrar no assunto que eu quero entrar do Braz ter dado mole lá no Twitter, né, vazando as coisas. O empresário Jorge Jesus comentou o seguinte: é claro e óbvio que o Flamengo quer um treinador. Se pudesse ser Jorge Jesus, eles quereriam com toda certeza. Se é prioridade para o Flamengo, tens que perguntar ao Marcos Braz. O Jorge Jesus nunca disse não, porque não houve conversa. Então, o advogado dele negando aquela situação do jornal A Bola de que Jorge Jesus disse não ao Flamengo. Mentira. Não disse não ao Flamengo. E ele também deixou claro que o ambiente do JJ no Benfica não é dos melhores. E aí, meu amigo, é o seguinte. O Marcos Braz, no Twitter, quem postou esse vídeo aí no Twitter do advogado do Jorge Jesus foi uma página chamada Vídeos Dirizinho. O Marcos Braz comentou, vou mostrar pra vocês aqui, tá mentindo, tô mentindo cacete. Tá aqui, ó. O Marcos Braz comentou: preciso urgente desse vídeo, tá aqui, ó. Tá aí, ó, o verificado do Marcos Braz, aí, ó. Preciso urgente desse vídeo. Meu querido, passou nem meio segundo, ele excluiu. Ele excluiu o tweet. Só que a Flá TT, ela tem uma velocidade para pegar as coisas inacreditável e printou essa situação. Horas depois, o Dezinho fez um tweet, ó, já enviei pro Braz esse vídeo porque ele me solicitou aqui. E aí, meu querido, fica a dúvida. Será que tá vindo coisa boa pro Flamengo? É isso que a gente vai ver agora com as outras informações aqui do Globoesporte.com sobre o Jorge Jesus, porque eles adoram soltar uma notícia aí na manhã, na madrugada, e a gente vai estar conversando sobre elas agora. Tá aqui, ó. Refém de Jorge Jesus para definir rota, Flamengo tem papo informal com Paulo Souza em Lisboa, que eu falei com vocês do técnico da Polônia. Braz e Spindle se encontram com o staff de treinador, mas reforçam que avanços só vão acontecer após a reunião com o Mister, que se esquiva às vésperas de um clássico. Eu vou falar sobre essa situação, mas antes tem que se inscrever no canal, tá? Dá essa moral pra nós, esquece não, parceiro. Pô, estamos batendo a meta, 700, vamos bater os 760 mil inscritos. Humildemente, peço sua inscrição, se inscreve aí, aciona o sino e amassa o like também. Se inscreveu? De verdade? Então vamos seguir o barco aqui. O que acontece? O Jorge Jesus, ele tá se esquivando do Flamengo porque ele tem um clássico para disputar, que é contra a equipe do Porto. Você imagina, por exemplo, ó, é porque o Vasco tá mal das pernas. Vamos supor que o Vasco tá bem das pernas, disputa o título brasileiro com o Flamengo, e aí, na semana do clássico, a gente tem o nosso treinador se reunindo para sair do time. Imagina como seria essa situação. Eu queria apanhar o treinador de porrada. Então, para essa situação não acontecer lá em Portugal, o Jorge Jesus tá, meu irmão,
Eu vou me reunir com o Braz, com o Espino, uma semana de clássico decisivo. Pega um paparazzi aí, tira uma foto, alguma coisa, vaza. Eu vou apanhar aqui em Portugal. E aí mesmo que eu vou ter que partir pro Brasil. Então, para não acontecer essa situação, o Jorge Jesus está dando uma brecada. Mas isso não significa que ele não vai se reunir com o Braz e com o Spindle. Tá aqui, ó. Apesar da reunião com o Paulo Souza, o Flamengo só decidirá o novo técnico após conversa com o Jorge Jesus. Entende-se que o clássico contra o Porto, na quinta-feira, no caso dia 23, 2 dias antes aí do Natal, pode ser decisivo. Jorge Jesus não quer o encontro pessoal, mas seu empresário está comandando. O Braz e o Spindle não se encontraram com o Mister, mas se encontraram com o empresário dele. No caso, o Bruno Macedo, né, que dias antes aí, eu fiz até o vídeo lá no outro canal, se encontrou também com o seu empresário, estava aí tomando café, almoçando, sei lá, num restaurante por aí. Então, meus amigos, a coisa está andando e o clássico dia 23, quinta-feira, vai definir muita coisa dos futuros do Flamengo, que é o clássico, no caso, pela Copa de Portugal. E o Benfica sabe que jogar contra o Porto, o buraco é mais embaixo. Não é essas, porra, todo respeito aos outros clubes do Porto Marítimo, porra, Benfica meteu 7 no Marítimo, né? Uma coisa assim impressionante. Mas calma, segura a onda, que ainda tem informação aqui. E, cara, se eu sou o Flamengo, eu espero no máximo até o dia 31 de dezembro para definir essa situação do Jorge Jesus. Porque passou 31 de dezembro, o que acontece? Tem um clássico dia 23 contra o Porto e depois dia 30 tem outro. Se perde os dois, Jorge Jesus está fora do Benfica. Então, acho que tem que ter calma, tá? A temporada só começa dia 10, os jogadores só se representam dia 10. Né? Acho que dá para dar uma aguardada aí. Tá aqui, ó, pelo que disse o GE, o empresário do Jorge Jesus está fazendo com que o Flamengo espere, porque existe possibilidade que ele seja demitido após o clássico contra o Porto. Né? O Jorge Jesus não quis se encontrar com o Braga, que é aquela situação lá do que eu comentei com vocês. E aí, surge uma outra informação do Bruno Andrade, que é um jornalista que cobre também, de certa forma, o futebol português, falando o seguinte: Marcos Braz e Bruno Spindle têm a volta para o Brasil marcada para quarta-feira, dia 22. Dirigentes querem deixar Portugal já com o novo treinador fechado, ou pelo menos muito bem encaminhado. Amanhã, no caso, essa informação foi de ontem, né? Ontem no finalzinho da noite. No caso hoje, segunda-feira, há mais conversa. Então, gente, vai ter mais conversas hoje em Portugal. Braz, Spindle, empresário do Jorge Jesus, outros treinadores estão na nossa de mira. Mais tarde eu volto com mais informações. Se inscreve, se anuncia, massa o like. Valeu, galera. Deus abençoe todos vocês. Saudações brunegras.